Cada vez mais as pessoas estão sofrendo da coluna. Será que isso começa a acontecer na infância? Postura, aquela mochila pesada que o seu filho leva para a escola, que leva uma mochila enorme, né? Que eu não sei para que levar tantos livros, tantos cadernos. Isso será que ataca a coluna? Nós estamos recebendo aqui hoje o médico ortopedista Dr. Paulo Cavalli. Desculpa. Obrigado, viu, doutor? Nada. Doutor, isso nas crianças pode mais tarde, esse peso, esse desequilíbrio, porque de repente a criança fica com peso mais de um lado do que do outro. Isso, mesmo a criança pode ter algum problema de coluna, ou isso adulto que pode vir atingir isso? Essa é uma questão importante, ainda mais agora no começo do ano, que está ocorrendo a volta às aulas, e essa orientação com relação às mochilas, o tipo de mochila, como posicionar a mochila com relação ao peso, realmente pode trazer dois problemas para a nossa coluna. Um é um problema mais a curto prazo, que mais imediatamente um uso inadequado pode ocorrer. E um outro problema é a longo prazo, que se não percebe na hora, mas que realmente um uso inadequado ou um peso exagerado irá provocar uma série de alterações, principalmente um aceleramento do processo degenerativo de algumas estruturas da nossa coluna. Então, numa fase mais imediata, essas alterações com relação a um peso realmente muito acentuado ou um posicionamento inadequado pode ocorrer problemas de má postura, isso causar uma postura viciosa. Isso pode causar problemas de dores, pode ocasionar problemas de um mau aproveitamento escolar, porque a criança ou adolescente ele não percebe que por conta de um tempo, por carregar uma mochila de um lado somente e com um peso muito maior do que seria o ideal de suportar, isso vai causar fadiga de determinados músculos, de determinadas estruturas musculares e que não vai ser percebido. A fadiga muscular. Isso, causa um desconforto, isso pode produzir dor e mesmo alterar o rendimento e a criança e os pais eles acabam não percebendo. A fadiga muscular é como se fosse um estresse daquele órgão, não é isso? Exatamente. Né? É um uso exagerado. Passa do limite, que causa a fadiga, e da fadiga causa uma inflamação. Causa uma inflamação, não é isso? É isso mesmo, tá. Exatamente. E hoje, o que tem de adultos, no seu consultório deve ter um monte, né? Com dores musculares, dor na coluna, e você acha que isso já vem lá da infância? Então, isso pode ter uma influência na infância, no caso específico com relação às mochilas, às malinhas, que se colocam, como eu disse, em posições inadequadas ou com esse peso exagerado. Aqui a gente tem a nossa coluna vertebral, a parte cervical, torácica e lombar. Quando uma criança ela coloca uma mochila nas costas, o ideal é que fique localizada na região torácica. As mães, os pais, às vezes não dão muita importância para isso, né? Isso, e aí acaba ocorrendo essas alterações e o posicionamento, ou seja, não colocar lateralmente, colocar na parte posterior e bem na região torácica e não na região lombar. Muitas crianças usam com as alças soltas e que a mochila fica na região posterior da bacia. Isso joga o tronco dessas crianças para trás, sobrecarrega essas estruturas dos discos intervertebrais, das articulações posteriores, que são essas aqui na parte de trás, e no futuro pode ocorrer assim, nessa fase, por essa sobrecarga, um desgaste, que seria as artroses, as lesões do disco, precocemente. Sei. E nessa idade... E tem aumentado muito o caso de artrose, principalmente em mulheres, né? Muito jovem, né? Jovens, assim, numa fase mais precoce,
justamente por conta de uma série de alterações de ergonomia, que é o posicionamento para trabalhar já numa fase mais adulta, no caso das crianças com relação ao posicionamento para estudar e dessas mochilas, mas esses fenômenos também eles estão muito relacionados à falta de atividade física adequada. Doutor, você não acha que a escola deveria chegar, igual já tem empresas fazendo isso com adultos, né? Exato. Fazer algum exercício antes de começar a aula, né? Ter lá um preparador de educação física, fazer um trabalho com essas crianças antes de iniciar as aulas? Ainda não existe com as crianças em escolas, mas Sim. como você falou, André, Seria realmente interessante, nas né? empresas existe, seria muito interessante. Alongamentos e exercícios de técnicas posturais e alguns alongamentos para melhorar um pouco esse condicionamento muscular. Certo. E precisa complementar depois com um trabalho de fortalecimento muscular. Essas musculaturas ao redor da nossa coluna vertebral, musculatura abdominal, musculatura posterior, a torácica posterior, toda tem que ser trabalhada justamente para ajudar a suportar o nosso peso e as nossas funções. Porque senão só a estrutura vertebral vai ser submetida às cargas e aos movimentos e há um desgaste mais rápido porque essas musculaturas não estão condicionadas de uma maneira apropriada para poder produzir essas atividades, né? Sei. Então, essa associação das orientações posturais com relação ao peso, as mochilas, as bolsas e a manutenção de uma atividade física adequada é fundamental para que preserve a nossa coluna. Tá, não é só criança, adultos também, né, doutor? Adultos também, fundamental. E o crescimento de pessoas com dores, aí a pessoa pensa que é só a coluna, não, todos os músculos, né, pode vir ser atingido, né? Sim, quando a gente fala, na verdade, a coluna vertebral, existe a parte óssea, a gente compreende todas as estruturas, desde das estruturas ósseas, dos discos, dos ligamentos, dos músculos, que fazem como uma engrenagem para que hajam todos os movimentos, para que possa ter as nossas funções de flexão, extensão. Então, e essas estruturas, elas são sobrecarregadas. E aí, não só a parte muscular, mas os ligamentos, o disco também pode sofrer processo inflamatório por fadiga. Doutor, e tem gente que, de repente, não cuida, ou tem o filho, não pensa que isso pode acontecer um dia, depois, mais tarde, essa pessoa pode ter uma qualidade de vida muito ruim, né? Viver com dores, que é terrível, né? Isso com a expectativa de vida cada vez mais aumentada, quer dizer, a nossa longevidade, ou seja, está muito maior do que era anteriormente, mas a qualidade de vida não necessariamente. Então, as pessoas estão vivendo mais, mas muitas delas, em que não houve um cuidado com relação à postura, com relação aos pesos e principalmente com relação à atividade física que faz a prevenção uma atividade física adequada, a qualidade de vida dessas pessoas serão afetadas. Então a gente vê uma série de pessoas em que acima de 90 anos de idade, que hoje é comum, mas existem aqueles que aproveitam, que viajam, que vão visitar os parentes, vão em festas, e tem aqueles que estão acima de 90 anos e que têm uma limitação muito grande por conta das dores em toda a coluna. E isso realmente pode ser prevenido. Isso pode começar bem cedo, né, doutor? Bem cedo. Para que na velhice eu não seja aquele velhinho que tem que ficar segurando pelas paredes, isso é coisa do passado, né? Exatamente. A cabeça das pessoas hoje está muito mais evoluída, as pessoas de idade hoje estão tendo uma qualidade de vida muito melhor, está querendo namorar, está querendo aproveitar, dançar, né? E por que não prevenir, evitar isso desde a infância, para quando ele tiver idade, ele não ter todo esse sofrimento, né? Exatamente, essa que é a ideia. As informações hoje se sabe realmente como evitar. Então, a gente deve ter todo o esforço, todas as orientações, sejam em todas as nossas etapas de vida, seja na escola, no nosso trabalho, na empresa, e depois que a gente também se aposentar, ou seja, isso tudo tem que ser mantido. É verdade. Doutor, assim, a fibromialgia, ela tem aumentado, porque era uma doença que você praticamente não conhecia no passado, né? Você não via falar de fibromialgia. E isso também tem aumentado muito.
tudo isso você acha que tem muito a ver com essa postura, com essa forma de vida que essa pessoa tem? A fibromialgia já é uma doença mais complexa, que é multifatorial. Existem todas essas alterações orgânicas específicas com relação às posturas, à ergonomia, ou seja, posicionamento, às fadigas, mas também tem outros componentes muito relacionados a isso. Emocional, né? Tem componente emocional relacionado a estresse, tensão, ansiedade, uma predisposição muscular, das próprias fibras musculares, ou seja, então as dores podem ser localizadas em várias partes. A principal é na região localizada próxima à coluna vertebral, mas existem outras articulações que podem ser comprometidas. Sei. Doutor, o que o senhor indicaria para as mães referente a essas mochilas? De que forma que as mães podem ser orientadas para que seu filho não carrega nas costas esse peso todo e que isso vem desenvolver alguma doença? Então, o ideal com relação a essas mochilas e essas bolsas, as mochilas tradicionais para se usarem nos nossos ombros, o que a gente orienta primeiro com relação ao peso. O peso não deve ser um peso exagerado, existe o volume normal dessas mochilas, isso deve ser preservado e com relação ao peso específico, nunca ultrapassar mais do que 2 quilos de peso. De peso. E uma outra coisa é o posicionamento, ou seja, não utilizar de um lado do ombro, porque senão isso se utilizar de uma maneira prolongada... Usar sempre do mesmo lado. Não usar sempre do mesmo lado. Usar distribuído nos 2 ombros, Sei. na parte posterior e na parte mais alta. Acertar as alças. Você vê muitas crianças só usando um lado mesmo. Só um lado, isso pode causar um desvio temporário, pode causar uma fadiga unilateral de uma musculatura. Sim. E a outra opção são as mochilas, são os carrinhos, são as bolsas que tem rodinha, em que se não houver a possibilidade de diminuir o peso, ou seja, se passar de 2, 3 quilos, aí é o ideal que seja utilizado essas bolsas, como essas bolsas de viagem que se usa para poder viajar, que tem a alça e as rodinhas para... a gente já vê algumas crianças fazendo isso, né, doutor? Isso é uma coisa boa porque não sobrecarrega a nossa coluna. Existe na legislação algum padrão das carteiras escolares para as crianças sentarem, para poder ter um conforto melhor na coluna? Porque veja bem, essa criança, além de carregar sua mochila, né, de uma forma totalmente errada, ela chega na escola, ainda senta numa carteira totalmente inadequada. Isso tudo não piora? Piora bastante. Isso é fundamental, principalmente no período da infância e na adolescência, em que a nossa coluna está em formação. Então, o ideal, não existe uma legislação que obrigue, mas o ideal do ponto de vista ergonômico, do ponto de vista de posicionamento ideal para uma determinada função, é que haja aquela mesa em que tem que ter uma altura apropriada para a classe, para a idade daquela criança. E da mesma maneira, a cadeira dessa mesa também tem a carteira, a mesa e a cadeira também tem que estar numa altura apropriada. A criança nunca pode ficar numa cadeira muito alta, com os pés soltos, elevados, eles têm que estar sempre com os pés apoiados, a parte do joelho, e ter um apoio adequado na nossa coluna torácica também. É aquela coisa assim, igual a gente tem uma mesa, todas as mesas que a gente vai sentar, tá? O certo é da gente sentar e puxar a cadeira para frente, né? Colocar o bumbum lá atrás, encaixar bem lá, né? Isso também nas cadeiras, isso para tudo, né, doutor? Para criança, para adultos, para tudo. É a postura que isso pode levar e causar inúmeras doenças na coluna, né? Exato. Então... E não existe uma legislação, nem uma fiscalização sobre isso, né? Infelizmente não, porque seria interessante que tivesse um padrão para que tivesse um controle dessas crianças que passam um período muito longo do dia em uma determinada posição estudando. E isso interfere no desenvolvimento. Se não for uma carteira especial, aquelas carteiras que se usam,
que é só uma carteira que tem um apoio para um braço só, isso é totalmente inadequado para uma pessoa em desenvolvimento. Vai ficar com o tronco fletido, uma posição de rotação, de flexão do tronco, sem apoio para o outro braço, só para uma mão. Então, ou seja, as carteiras, elas têm que ser realmente no formato de uma mesa, com uma cadeira proporcional à altura de cada criança ou de cada adolescente. Doutor, o que você pode orientar os pais? Lógico, você já até orientou, falou do carrinho, da mochila carregar, dividir, né? Mas o que mais você poderia orientar os pais em casa? Queria que você falasse para essa câmera aqui e falar, pai, olha melhor para o seu filho, vê a forma que ele está carregando a mochila, vai na escola, vê como ele está sentando, né? Na cadeira, lá. O que você poderia orientar para esses pais em casa, que ela pode orientar seus filhos para que eles amanhã não possam desenvolver uma doença muito grave na coluna? Então, assim, as orientações que eu passo para os pais são basicamente com relação ao peso, não ultrapassar os 2,5 kg de peso, utilizar na posição correta, distribuir sobre os 2 ombros, observar se está na altura correta da coluna vertebral, observar os filhos com a mochila, se esse filho, se essa criança não está com um posicionamento para frente ou para trás, observar o alinhamento do próprio filho na hora que sai de casa, na hora que está indo para o transporte escolar, e observar também, que é muito importante, quanto tempo que essa criança fica com a mochila ou com essa bolsa. Então, ou seja, sai de casa, vai para o transporte escolar ou vai para o carro do pai ou da mãe que vai levar até a escola, são períodos curtos. Mas e se for uma criança que pega alguma condução, como um ônibus ou um metrô, que é um tempo muito mais prolongado, que tem que estar distribuindo? Então, tem que tentar observar, acompanhar, se possível, o filho nesse trajeto todo e observar se está utilizando da maneira correta, orientar e sempre acrescentar atividade física adequada para os filhos, ou seja, a postura ou a localização dessas bolsas, dessas mochilas, e ter uma musculatura. A criança não pode ficar só em casa assistindo televisão, videogame, no computador. Tudo isso também é muito importante agora nesse período para poder conferir a postura dos seus filhos, né? Isso é qualidade de vida. Doutor, muito obrigado pela sua presença, tá? Foi muito importante para o nosso programa. Eu sei que você também passou um recado assim para as mães, para os pais em casa, que eu tenho certeza que quem está nos assistindo vai começar a prestar mais atenção, né? E outra coisa, olha a mochila do seu filho, de repente ele está levando um monte de coisa que ele não vai usar naquele dia, né? Retira, olha, ele está levando livro que você não vai usar esse livro nesse dia, você vai usar esse livro só daqui 2 dias, mas a mochila dele tá cheia de livros, né? Desnecessário, não é isso? Passa para a gente os seus contatos, doutor, como as pessoas podem marcar uma consulta com você, como as pessoas podem te encontrar. Então, eles podem entrar em contato comigo nas redes sociais. Sim. É só digitar lá, Dr. Paulo Cavalli, Dr. Paulo Cavalli, tudo junto com L só. É São Paulo? Facebook, São Paulo. Tá. Repete de novo, por favor. É doutor, nas redes sociais, né? Dr. Dr. Paulo Cavalli, junto com L só. Tá, tem todos os seus contatos lá. Tem todos os meus contatos. Doutor, muito obrigado, viu? Volta sempre. Nós vamos para um breve comercial e voltamos já já.